Fala galera, bora para mais um Solocast, o podcast onde grandes nomes que realmente fizeram acontecer vêm aqui com dicas práticas para você implementar no teu dia a dia, no teu negócio e consiga evoluir tanto como pessoa, como empresário, dentro do teu lar, dentro da tua igreja. E hoje eu estou aqui com um cara que é referência em várias áreas, vários aspectos no qual você vai conseguir implementar na sua rotina. Estou aqui com Marcelo Siqueira, muito obrigado pela disponibilidade, que hoje é mentor de desenvolvimento humano, pastor, é autor, está envolvido em diversos projetos. Queria agradecer a sua disponibilidade. E para quem não te conhece, eu queria que você falasse assim, cara, quem que é o Marcelo Siqueira e quais projetos você está envolvido hoje? Muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de poder contribuir. Essa é uma meta pessoal de contribuir com o conteúdo sempre, né? Eu sou casado, eu tenho um filho e uma enteada, eu sou avô já, tenho 2 netos, o Pedro e a Heloísa. E tenho um filho já morando em São Paulo, que atua na área de coreografias, musicais. Comecei a minha carreira no jornalismo, né, na parte mais concreta da carreira. Fui jornalista aqui em Maringá por alguns anos, depois migrei para o mundo corporativo e fui gestor de gente, gestão, estratégia de empresas de 200 a 3 mil funcionários, né? Então eu trabalhei na Via Par, que foi concessão de rodovias, depois trabalhei na Cocamar, que é uma cooperativa de agronegócios, depois fui para a Coopercard, que é uma empresa de cartão de benefício, depois Unimed, né? Esse tempo foi um tempo que eu também fiz outras formações em marketing, em gestão empresarial, em gestão de pessoas, em liderança estratégica, em planejamento estratégico, e eu me apaixonei muito pela área de desenvolvimento humano. E aí eu entendi que logo que eu pudesse fazer uma grande transição, eu sairia das empresas para ter a minha própria empresa de treinamentos, onde eu atuo com mentorias, atuo com palestras, com treinamentos, e de lá também surgiram os meus livros. São 4 livros escritos até aqui, estou escrevendo o 5º nesse momento, mas a minha grande paixão sempre foi desenvolvimento humano. Esse que você trouxe para a gente aí, qual dos? Esse é o 4º livro, esse é o Marcado, é um livro que eu escrevi de uma fase mais difícil da vida, onde eu perdi dinheiro, fui acusado de ter envolvimento com pirâmide financeira e, na verdade, eu fui uma vítima de um processo. Talvez faltou um pouco de discernimento da minha parte, de em algum momento entender melhor antes de colocar até meu próprio recurso lá, né? E passei por essa fase difícil e decidi, ao invés de ficar falando, dando entrevista, escrever um livro muito mais para ajudar as outras pessoas do que para acusar ou até mesmo me acusar. Porque é difícil, quando você passa por uma fase dolorida, ninguém quer te ouvir, as pessoas querem, na verdade, te acusar. Esse é o caminho. Ainda mais quando você está tendo resultado, né? Porque sempre vai ter hater, né? Sempre. A partir do momento que você começa a ter resultado, começa a ganhar expressão. E, cara, eles estão sempre esperando um momento ali, um gatilho para te crucificar, para jogar pedra, ou como que se eles não errassem, né? E cabe a nós ter resiliência mental para saber lidar com isso, e muita gente não tem, né? Quando a gente fala de resiliência, eu estava falando inclusive com uma empresa esses dias, há uma necessidade hoje de nós evoluirmos da resiliência para a antifragilidade, né? Que é um passo acima da resiliência. Na resiliência eu vou dar uma dobrada e vou voltar. Só que quando você dobra e volta toda hora, chega uma hora que o corpo não responde mais, o emocional não responde mais. E é nessa hora que eu falo, olha, é melhor você começar a praticar antifragilidade, que é tomar a pancada e não sair do lugar. Tomar a pancada e não sair do lugar do que tomar e dobrar. É claro que essa é uma estratégia que vem com a maturidade, vem com as pancadas mesmo que você toma. Chega uma hora que, eu diria, você está meio calejado de apanhar, e significa que em algum momento você já sente que não é qualquer coisa que te falam que te atinge, não é qualquer crítica que te abate. Eu tenho vivido dessa maneira, tentando ser antifrágil, não sair do foco para aquilo que eu fui chamado, independentemente de quem me critica ou fala. Eu digo, olha, é fácil falar quando as coisas estão rodando. Engenheiro de obra pronta tem toda hora. O difícil é você fazer o alicerce e tocar a obra inteira. Ah, legal.
Eu sou sócio aqui do escritório, eu sócio recentemente, sempre fui vendedor e eu faço triatlon, né? Então, eu acho que desenvolveu uma mente muito forte. Primeiro, em aquilo, você cabejar e tomar não, tomar soco no estômago toda hora, então a gente acaba se blindando. E segunda parte mental, então, tipo, cara, tem treinos que são indoor, que você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas treinando sozinho, e às vezes o seu mês de vendas não tá bom, e você tem que fazer o treino de qualquer maneira. Só que a partir do momento que você cumpre esses acordos que você tem consigo mesmo, isso te fortalece muito mais para o teu dia a dia. Então, eu costumo brincar aqui com o pessoal do escritório, cara, que o esporte acaba moldando um pouco do nosso caráter, da nossa resiliência, e o empresário, o empreendedor vê que é cada vez mais importante, né, você ter uma rotina no qual você tenha algo que te preenche, você tenha um pertencimento para que você se sustente. Porque senão qualquer primeira adversidade, qualquer contratempo, você vai baixar a guarda e, cara, não vai ser resiliente. Estava até vendo uma entrevista do CEO, do criador da NVIDIA, dando uma palestra ali para alunos da, não lembro qual universidade, acho que é Stanford, lá nos Estados Unidos. E, cara, ele falando, cara, vocês são brilhantes e a gente está repleto de gente brilhante aqui, só que muitos de vocês não adquiriram a resiliência no longo do caminho. Porque eles sempre tiveram, a maioria, pelo menos aqui, as coisas de mão beijada. E eu cheguei onde cheguei justamente por conta disso, por conta da resiliência. Eu nasci num ambiente desconfortável e hoje as pessoas que eu contrato são as pessoas que passaram por essas situações no qual elas tomaram muitos golpes duros ao longo da vida, né? Tiveram alguns perrengues ou algo do tipo, porque essas pessoas são as pessoas resilientes que eu sei que, cara, vai ser doloroso. Aí tem uma frase que ele falou assim, cara, que a gente tem que ter alegria no desconforto, porque através do desconforto que a gente vai fazer a nossa companhia crescer. Através do desconforto que a gente vai crescer como pessoa, vai crescer a empresa, vai levar dinheiro para casa. Então ele procura profissionais que tenham esse senso de enxergar a alegria no desconforto. E a gente só consegue suportar isso se a gente tiver um senso de preenchimento. E hoje a maioria das pessoas que eu entrevisto aqui, já tiveram negócios, já estão super bem consolidadas. Muitos já até adquiriram independência financeira, então nem precisavam estar trabalhando mais. Eu vejo que você está à frente de vários projetos, vários negócios, trabalhando aqui até mais de 7 horas da noite e vai até 10 horas da noite, hoje até mais provavelmente, até você deitar na cama, dormir, desacelerar, para ter certeza que vai ser quase meia-noite. Por aí. Qual é o seu porquê hoje? Qual o que te move? Boa, sensacional essa pergunta, porque eu falo que as pessoas que eu mais encontrei de sucesso e as pessoas que mais me inspiraram, elas sempre tiveram o que eu chamo de 3 P's. Elas tiveram protagonismo, pertencimento e propósito. E tá meio na moda falar de propósito, e eu gosto de falar de propósito e às vezes meio que desmistificar algumas coisas sobre o propósito, né? Por exemplo, vamos falar de protagonismo. Primeiro ator. Então eu faço a minha carreira, você teve que fazer a sua. Quem você contrata tem que fazer a própria. Quando eu entro na empresa, eu preciso pertencer. E para pertencer, sem protagonismo, eu sou mais um. E para pertencer, eu tenho que ter um sentimento de que eu vou fazer mais até do que o próprio dono da empresa quando eu puder, para marcar a minha estada naquele lugar. E propósito, eu vou fazer isso por algo maior. E eu, quando defini o meu propósito, que é o meu porquê, eu escrevi ele de uma maneira bastante clara aos 40 anos. Deixar um legado de transformação na vida das pessoas. Isso não tem a ver com dinheiro, apesar de que eu ganho dinheiro com isso. Isso não tem a ver com missão, porque a missão, quando eu não estiver mais aqui, ela foi cumprida e acabou. Agora, se meu propósito for forte o suficiente para sustentar essa trajetória para outra pessoa, alguém pega e segue, que é legado. Então, para mim, em todos os lugares que eu passei, eu sempre busquei, e acertei sempre? Não, já errei também. Eu sempre procurei protagonismo. O que faziam aqui? Eu quero fazer melhor, eu quero produzir mais. Como é que eu vou pertencer aqui? Com quem eu falo para eu saber que decisões são tomadas aqui? Para eu pertencer a esse grupo. E isso tem que estar conectado com o meu propósito. Todas as pessoas que têm propósito não trocam de emprego por proposta. Elas são inteligentes suficiente para saber que não é sobre proposta, é sobre propósito que te leva a ser chamado para várias propostas. Mas quando você começa a discutir proposta por qualquer coisa, você perdeu o valor e passou a ter preço.
Eu não tenho preço, eu tenho valor. Por isso, alguns projetos eu nunca vou entrar, porque eles não têm nenhuma conexão com o meu propósito, que é o de deixar um legado de transformação na vida das pessoas. E aí cabe ao líder da empresa criar esse senso de pertencimento dentro da companhia, né? Onde as pessoas, cara, se enxerguem, consigam se enxergar como intraempreendedores dentro do negócio, né? Hoje eu acho que na nossa companhia, até mesmo os únicos CLTs aqui são o administrativo. Mas recentemente uma das sócias novas do escritório era a menina justamente que veio crescendo dentro da companhia, que hoje é nossa gerente do administrativo. Então conseguir preencher e contornar esse senso de pertencimento. Porque dessa maneira eu sei que eu posso estar crescendo ali dentro, eu sei que faz sentido eu estar aqui hoje 7 horas gravando um podcast, eu sei que faz sentido eu abrir, fechar a empresa, o pessoal está lá no churrasco hoje, a gente bateu a nossa meta. Legal. Então, cabe ao líder, cara, ter aquele one-on-one, conversar com o colaborador, para que ele consiga enxergar qual que é o propósito. Guilherme, onde você quer chegar? Como eu posso te levar até lá? Como que é esse que vai te levar até lá? E eu acho que a partir do momento que o líder consegue transparecer isso para os colaboradores, aí ninguém segura mais, né? E indo pro acho que um dos business principal, o que te motivou a ser mentor de pessoas, a entrar nesse caminho? Eu vejo que você sempre lidou com pessoas, né? Seja no jornalismo. Eu já gerenciava equipes de jornalismo quando eu era gerente de jornalismo. Então eu era âncora e era gerente de jornalismo. Então eu já tinha que fazer um trato com repórteres e a vaidade de um repórter que aparece mais, que aparece menos, que está com a melhor reportagem, que não está. E tudo isso foi me fazendo entender mais de pessoas. Eu fiz formação em coach e eu vou abrir um parêntese aqui. Eu não tive a minha carreira equivocada e desastrada para virar coach. Eu não virei coach. Eu já era treinador de pessoas, eu só fiz formação. Fiz isso em 2011, 2012, quando não era essa bagunça de todo mundo é coach, entendeu? Eu fiz porque eu acreditava que se eu tivesse conteúdo prático, corporativo, mais a formação, eu somaria. Então eu não fiz carreira ruim para virar coach, não, eu já tinha uma carreira bem sucedida e aí eu decidi fazer formação. Quando o coach virou essa bagunça, tem gente muito boa no mercado, como também no seu mercado. Eu falei, eu não quero mais ser coach, eu quero ser mentor. E aí eu fui fazer uma formação em Cambridge. Fiquei em Cambridge 8 dias. Eu já tinha vindo de Ohio, uma formação de liderança. Fui para Cambridge, fiz a formação. Quando eu saí de Cambridge, a escola que nos levou, uma escola brasileira chamada Global Mentoring Group, disse que eles iriam para o Vale do Silício fazer uma nova imersão em mentoria de inovação e negócios. E quem queria ir? Eu falei, eu quero. Aí eu falei, só que eu não quero pagar. Mas como assim? Eu falei, eu quero ajudar a fechar turma e eu quero ser case. Aí eles criaram na escola metodologia para avaliar cases de mentoria. Eu saí da primeira formação, continuei já atendendo, mas aí já não mais como coach, eu não perguntava muito mais coisas. Eu já levava para as áreas que eu dominava. Porque o coach pergunta, o mentor já dá o caminho mais rápido. Aí quando eu volto para o Vale, eu voltei com 5 pessoas que eu convidei para fazer formação. Dessas 5 pessoas, 3 pessoas atuam hoje no mercado com extremo sucesso. 2 fizeram para conhecimento. E aí eu fui para o Vale em 2018. E no Vale eu fui eleito o mentor do ano, porque eu tinha 3 cases irrefutáveis, com depoimentos, com números e tudo. Então a ideia de me transformar no mentor veio pela eu vou chamar de aceleração, ansiedade, eu não sei. Eu tenho 52 anos, mas eu me sinto muito jovem para muita coisa que eu faço. E eu não tenho muita paciência, assim, quando começa muita conversa. Porque eu acho que... Você acha com base em quê? Hoje eu estava gravando um vídeo e falei assim, eu não quero ver quem tem opinião, eu quero ver quem tem conselho. Porque quem me dá opinião, talvez nem viveu aquilo, eu quero saber quem tem conselho, que já passou por aquilo. Então hoje eu sou muito mais um conselheiro na mentoria do que um cara de ficar dando opinião. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu falo, problema, não vai chegar. Não, mas eu estou aqui para você me ajudar. Pois é, mas esse caminho não vai dar. Então a ideia de virar a carreira do coach para a mentoria foi pegar as 5 áreas que eu mais domino e falar, eu só vou trabalhar com essas áreas agora. Me especializar cada vez mais nelas. E por isso que isso ficou muito claro para mim e conectou totalmente com o meu propósito. Legal, cara. E essa palavra coaching é mal vista só no Brasil, né? Porque ela foi super bem vista, né? Super bem vista.
E é engraçado que quando eu fiz a formação em Ohio, de coaching e liderança, eu já tinha feito formação no Brasil, e posso te falar a verdade, Guilherme, assim, lá eu não vi grandes mudanças do que eu já tinha aprendido no Brasil. Só que o americano, ele é um bom vendedor de si mesmo, a gente sabe disso, tanto que você falar, se você estiver lá e ele te servir uma boa comida e você falar thank you, ele fala, por que não welcome? Porque ele sabe que ele te entregou melhor. Não é uma obrigação para ele. Ele já fala desse jeito. Eu falo, cara, que cara chato, eu estou falando obrigado, ele está dizendo, ok? Não, eu queria que ele dissesse assim, de nada, né? E eu, quando fiz a formação lá em coaching de liderança, o que eu vi foi a seriedade dos horários, a seriedade de seguir uma ferramenta. E a ferramenta era básica, só que o cara seguia. Mais fácil para explicar para mim. Mais fácil. E aí, esse cara não inventava de ser semi-psicólogo, de ser semi-terapeuta. Mas eu acho que é por isso que tem tanto mercado, tem tanto espaço esse mercado de mentoria no Brasil. Porque muita gente compra um curso ou compra uma mentoria e não segue, cara, não aplica, aí depois vai para um assim, o Marcelo não é bom porque ele não fez o que você passou para ele. E aí vai para um outro cara que é seu concorrente, também não faz, e vai mexer no bolso de todo mundo, entendeu? Tá pulando de galho em galho. E eu acho, cara, que eu só cheguei por um dos mentores que eu tive, né? Independente da área da vida, né? Porque se a pessoa tem sucesso financeiro, se ela não tem, às vezes ela pode me dar um conselho num aspecto no qual eu preciso estar aprendendo. E é aquilo, só escuto conselhos de quem é referência e viveu aquilo que eu... Então, eu gosto muito de estar em mentoria, ser mentorado, porque eu pego toda a bagagem que aquela pessoa, cara, apanhou ali 10, 15, 20 anos, a vida inteira, e ela consegue traduzir aquilo numa linguagem, cara, simplificada, que eu vou estar aprendendo em 1 mês, 2 meses, ou vou ter um acompanhamento durante o ano, né? E vou estar encurtando 10 anos da minha vida, né? Com certeza. Essa é a inteligência de saber que o mentor ele não vai te dar um atalho, ele vai te dar o caminho mais certo. O problema é que as pessoas amam atalho, elas amam assim, 3 dicas para isso, 5 dicas para aquilo. Aí você pergunta, dessas 3 dicas, qual é o seu KPI dela? O que deu certo na primeira dica, na segunda e na terceira? É só uma dica? Tá, mas o resultado é efetivo, né? Eu já atendi mais de 60 pessoas em mentoria, eu tenho algumas horas de voo, já atendi jogadores de futebol, dirigentes de futebol, já atendi gente na pressão extrema, para sair de um clube para ir para outro, da torcida na porta da casa da pessoa. Então, quando eu vou falar de inteligência emocional, eu tenho tranquilidade para dizer assim, cara, calma, essa tempestade vai passar. Eu vou te dar um exemplo. Eu falo, nossa, mas você atendeu uma pessoa assim? Atendi. Você já andou de carro blindado em São Paulo porque a torcida podia tacar pedra no carro do teu cliente e ele tinha um carro blindado, você tinha que andar no carro dele? Sim. Pô, cara, então é legal, então você tem experiência, né? E aí você fala do teu valor, a pessoa quer discutir teu preço. Aí eu falo, ok, eu prefiro parcelar para você do que mexer no meu preço. E aí a pessoa fala, mas mesmo assim eu não consigo. Aí, às vezes eu pergunto, quanto tempo você está nessa carreira sem sucesso? Aí a pessoa fala, X anos. Eu falei, cara, é quase se você tivesse investido uma mixaria nos anos anteriores, chegasse aqui onde você está agora. Só que você perdeu tempo, então estou tentando acelerar o seu tempo. Porque você acha que a ansiedade sempre esteve presente ali, né? Acho que sempre esteve, né? Mas hoje mais do que nunca, né? As pessoas que te procuram, acho que o principal caso é a questão de ansiedade. Qual que é a principal dor que você encontra aí hoje? Essa parte da ansiedade, eu vou até quebrar um pouco do paradigma. Não é ruim, tá? Quando ela não passa do ponto. Quando eu estou ansioso, eu tento descobrir assim, por que eu estou ansioso? Falta uma ferramenta para eu fechar essa palestra, a minha proposta está ruim, eu começo a fazer perguntas para mim, e aí eu começo a baixar a ansiedade quando eu tenho dados, quando eu tenho informações, aí eu estou seguro, então a ansiedade diminui. Hoje o que as pessoas mais, respondendo a sua pergunta, fazendo só esse paralelo que eu fiz aí com a ansiedade, hoje as pessoas não têm clareza de propósito, isso é a parte mais dolorida, é a pessoa não saber a clareza de propósito, o que eu faço de melhor que as pessoas pagam? As pessoas não sabem disso. Então, o que você faz de melhor? E que se eu fosse contratar, eu contrataria você e não contrataria o seu concorrente? Essa é uma pergunta que o cara sabe do mínimo valor do produto dele,
Tá, eu não estou falando do mínimo valor, eu estou falando do mínimo valor quando você está testando, você está pivotando alguma coisa. Agora, quando você vai de fato vender, você tem que saber que o seu produto, ele é diferente do concorrente em alguma coisa. E as pessoas chegam sem saber qual é o propósito e o que elas sabem fazer de bom. Aí fica falando, eu vim aqui para diminuir meus gaps. Eu falo, a gente vai minimizar seus gaps, mas o que você é bom, cara pálida, para a gente te ajudar a melhorar e você ser diferencial nisso. E às vezes a pessoa vem sempre com aquela ideia de que, eu sou ruim, não tenho propósito e tal. Eu acolho, e eu sou um cara que não sou agressivo em sessões, mas eu vou cutucando. Às vezes eu falo, mas a gente já não falou sobre isso? Esse não é o teu core principal? Eu sempre, tem gente que chega e quer abrir uma segunda empresa. Eu falo, como é que tá a primeira? Aí ele fala assim, então, é que eu quero abrir a segunda para... Eu falei, calma, peraí. Vamos fazer o motor 1 rodar primeiro? Quando esse motor estiver rodando a pleno, a gente aciona o outro. E pior que você tem que abrir um negócio totalmente diferente do que casa com o fora do negócio e da característica principal dele. Por exemplo, quero abrir um negócio, eu já tive um negócio de alimentação, bolo. Legal, tem uma franquia, tal, montei com um amigo. Tomei um prejuízo de 70 mil reais. Brincando, assim, não foi muito tempo não. Um aninho foi 70 mil pro ralo. Por quê? Não é meu core. Não sei fazer. Não sei lidar com alimentação, não sei lidar com gente que tem alta rotatividade. Então a boleira, ela arrumava um emprego um pouquinho melhor, mesmo que o meu salário fosse melhor, mas ela ia trabalhar num lugar onde era mais perto da casa dela. Ela ganhava um pouquinho menos, mas Marcelo, eu amo você, mas lá tá mais perto. Eu vou pra lá, tá? Não tem nada contra você. Eu falei, poxa vida, eu não sabia lidar com essa rotatividade. E aí você contrata a qualquer preço, e aí você perde qualidade, aí o cliente vai e não paga mais por aquilo que você deveria cobrar, porque não tem qualidade. Então a ideia de você fazer associação de negócios com aquilo que você é bom, e com proximidade, similaridade, é sensacional. Então não dá para você abrir um negócio de bolos como eu, acreditando que só eu sabia de gestão de pessoas na época ia me ajudar. E mudando de assunto aqui, nessa parte espiritual, como que ela entrou na sua vida, né? Hoje você está envolvido em grandes projetos aí, e como que a fé, cara, pode fazer que a gente se sustente no longo prazo? Qual que é a importância dela hoje para um grande empreendedor que às vezes não tem um relacionamento com Deus, ou não conhece, não foi apresentado a Deus da maneira que tem que ser apresentado, Deus tem que ser apresentado para ele, né? Às vezes é muita religiosidade mesmo e acaba deixando. Olha só, eu tenho uma frase que eu gosto sempre de citar, que é do Blaise Pascal, que ele diz que o vazio que o homem tem é exatamente do tamanho de Deus. Essa é uma frase que completa muita coisa para mim. Eu vinha no auge do jornalismo, perto dos 30 e poucos anos, tinha trabalhado na CBN, na Globo, na Bandeirantes, tinha entrado ao vivo na Globo News, na CBN, tinha feito matérias nacionais e tudo. E eu não tinha, assim, uma completude. Eu queria sempre mais e eu estava esquecendo da família. Nunca fui um cara que não dava atenção para minha esposa, para os meus filhos, mas eles entravam na minha agenda, eles não faziam parte da minha agenda. Eles entravam quando dava. E um dia eu estou no estúdio e falei, onde é que eu quero chegar, né? E eu não encontrava, assim, essa completude. E aí um dia eu fui convidado para um café da manhã de homens. E eu cheguei no café da manhã, que era 6 da manhã, cheguei, todo mundo ajoelhado já. Falei, meu Deus, o que eu faço? Ajoelhei, né? E eles não levantavam, eles continuavam orando. E eu vi que a minha conversa com Deus durava 2 minutos. Eu falei, nossa, esses caras falam mais com Deus do que eu, né? Aí terminou aquele café da manhã, eu falei, bom, estou livre, né? Não preciso vir amanhã, não, é uma semana o café. Então foi de segunda a domingo, no domingo eu estava no culto. E para mim foi assim, uma forma que Deus me trouxe para perto, para que eu preenchesse esse vazio, que eu estava ganhando dinheiro, estava com uma família legal, mas às vezes eu ia deitar a cabeça no travesseiro e ficava aquela sensação de, tá, mas depois que eu for gerente de jornalismo daqui, eu vou para onde? Eu ficava meio insaciável. Quando Deus entra na minha vida, Ele entra para preencher, para em momentos que eu estou preocupado, eu fazer uma oração, para momentos que eu leio a Bíblia, eu encontro uma resposta. E aí eu comecei a ser leitor de Bíblia, fiz teologia, eu estou no meu segundo curso de teologia, e tudo isso fez com que eu abrisse a minha mente para enxergar que seres espiritualizados, não religiosos, eles são mais equilibrados, dão mais resultado, porque eles
eles não dão só resultados para a SI, por exemplo. Eles dão resultados para o Deus que eles acreditam que é a razão deles estarem ali naquele momento. Então eu não posso, como cristão, entrar num lugar e ser um mau exemplo. Eu sei que tem gente que pode ser um cristão na igreja, mas péssimo no trabalho, mas tem vida curta. Então, para mim, preencher o vazio me fez aumentar a excelência. Porque fala, bom, se Cristo, há 2000 e tantos anos atrás, conseguiu fazer essas coisas e eu fui criado à imagem e semelhança dele, por que eu estou fazendo meia boca? Então, veio para completar o vazio, para aumentar a minha excelência e para me dar equilíbrio em momentos de dor, momentos de caos. Tem momentos que eu ajoelho e falo assim, Deus, sinceridade, tá difícil, não sei não. Às vezes eu falei, Senhor, tem coisas aqui que eu estou falando com o Senhor tem um tempinho e eu não estou achando saída não. Se o Senhor não tem uma saída, então me faça quietar para esperar a saída, eu sou ansioso contigo. E aí é como se eu estivesse colocando ele na parede, né? Ele fala, Marçal, quem é você para me colocar na parede, né? Aí eu falo, me ajuda, me socorre, estou sem saída. E não raro alguém me liga e fala, você pensou em tal coisa? Aí eu entendo que são estratégias de Deus, movimentos de Deus que acontecem à sua volta, você precisa estar atento para perceber. Cara, legal. Eu comecei esse hábito de conversar com Deus do dia pela manhã faz uns 3 anos. E aí, quanto mais você faz, mais natural fica, mais profundo fica, né? E nos últimos anos eu li alguns livros ali, devocional, o mais último que eu estou lendo agora é o Bom Dia Espírito Santo. Aí fala de você é do Benihim? Oi? O Bom Dia Espírito Santo é Benihim, será? Cara, agora não vou lembrar o nome do autor. O Bom Dia Espírito Santo eu acho que é dele, é sensacional. E aí ele fala, cara, que da questão de você conversar com o Espírito Santo e acho que a gente tem que ser o máximo possível semelhança de Deus, né, nos nossos atos. E só da gente ser o mais possível semelhante de Deus nos nossos atos, mais a gente melhora o nosso relacionamento com outras pessoas. Então, tipo, cara, não vou focar, não vou criticar, vou tentar ser paciente. Só de você, cara, ser isso, você ter uma clareza dos seus atos no seu dia a dia, às vezes, cara, o cara me xingou no trânsito, o cara não vai xingar. Então você se torna mais leve e isso automaticamente reflete várias outras áreas da sua vida. Então, eu sou suspeito a falar por conta que minha vida mudou depois que eu coloquei o hábito de colocar Deus na minha vida, de aplicar esses princípios dele. E indo nessa jornada sua desafiadora, qual que foi o maior desafio hoje, profissional seu, ou uma pessoa? Pode ser um, que já deve ter vários, né? Como você superou? Talvez pode ser até o livro que você queria citar. Legal. Eu só vou fazer uma parte aqui. Quando você falou da experiência com Deus, eu estava abrindo aqui um texto do Evangelho de João, né? Os evangelhos são sinópticos, né? Então assim, um complementa o outro, mas João é a parte. João não é um evangelho que se complementa, João é um evangelho de João. E João diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João está falando de Jesus. Diz assim, ó, no princípio, ele era o verbo. E o verbo era Deus, ou seja, ele está dizendo assim, ó, se vocês estão achando que Jesus é o Messias, que ele é o profeta, que ele é o milagreiro, eu estou dizendo para vocês que ele é o próprio Deus. Quando a gente tem essa certeza de que a gente não está aqui por uma explosão, por alguma coisa parecida, a gente entra nessa vibe de João. Diz assim, eu sei quem é Deus, eu sei quem é meu Pai, e aí você tem uma vida extremamente mais equilibrada. E talvez aí eu responda do grande desafio que eu passei, que foi ir para o topo da carreira, ganhando muito em mentoria, com a agenda lotada, e me permitir pegar o recurso que eu tinha e conversar com pessoas que me procuravam e falar, é legal, faz lá e tal. E a empresa que eu investi quebrar na FTX, e eu estava com o meu recurso lá. E as pessoas diziam assim, olha, ele não era bom, ele não sabia fazer, olha aí, ó, e agora? Foi eu olhar para mim e na boa, Guilherme, foi voltar a acreditar em mim mesmo. Que teve momentos que eu falei assim, será que eu sou esse cara que eu tanto disse que sou e agora eu quebrei financeiramente? Eu tenho poucas reservas,
As pessoas acreditavam em mim porque eu era um cara bem sucedido e agora eu passo a não ser mais aos olhos das pessoas. O que fazer? E aí eu fui no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Falei, bom, então agora eu preciso mais do que nunca me apegar na minha fé. E aí foi quando eu comecei a escrever o livro e colocar todas as minhas dores aqui e usar os textos que eu lia na Bíblia para fundamentar o livro. Então a fase mais difícil foi essa, de voltar a acreditar de que eu sou competente, de que eu posso sair de um buraco. E não só sair, ajudar outras pessoas a não entrarem no buraco. E é isso que eu tenho feito hoje. As minhas palestras todas eu faço questão de falar, olha, cuidado, eu passei por isso, aí eu estou sendo mentor de novo. O livro diz sobre isso e cuidem para vocês não cometerem o erro que eu cometi. Porque nem todo mundo, quando você tem um valor guardado que é da tua vida e você perde boa parte dele por uma inconsequência decisória minha, você se questiona se você realmente é capaz. Então eu tive que ouvir amigos que me procuraram e disseram assim, qual é o teu propósito? Olha que legal. Eu falei, deixar um legado. Ele falou assim, você vai parar por conta disso? Agora que você tem que continuar. Outro me disse assim, tô achando você meio quieto, você não está empreendendo mais. Eu quero que você empreenda de novo. Você perdeu a coragem? Então havia essa marca minha na vida das pessoas. E alguns amigos me procuraram. Eu estou aqui. A hora que você baixar a guarda, você volta aqui. E eu voltei. E alguns amigos disseram, estou mal. Mas você está mal por quê? Cara, eu estou com medo do mercado não me aceitar de novo e tal. Eu falei, não, mas o que você precisa? Ah, eu estou falando com o fulano, vou ligar para ele. Ó, pode abrir espaço aí para ele, porque ele é bom e tal. Eu fui resgatando a minha estima profissional. Porque até então, eu te diria que a minha imunidade emocional estava extremamente baixa. Eu falo muito para meus irmãos que duas coisas que ninguém tira da gente é o conhecimento que a gente adquire e o relacionamento que a gente tem. Então, por que um cara muito bem sucedido, cara, ele pode quebrar, pode passar por algum perrengue, se ele for uma pessoa de boa índole, ele tiver relacionamento, pô, conhecimento ele já tem, porque ele já construiu alguma coisa, ele vai conseguir se reerguer de uma maneira muito fácil. E aí, obviamente, né, a mentalidade que você tem que te fez sustentar essa diversidade. Não adianta nada também você ter relacionamento, ter conhecimento, e o seu mental está fraco e você não conseguir sair da cama, né, entrar numa depressão, Passei perto. Ou algo do tipo, né? Então, né, cara, é um assunto bem delicado, com certeza, não sei todas as pessoas que conseguiram se preencher e voltar ao topo igual você está super bem novamente. E hoje as pessoas te buscam, né, cara, muito, hoje se fala muito de equilíbrio, né? Assim, cara, tem que equilibrar. As pessoas me perguntam muito isso. Como que você equilibra sua vida profissional, sua vida pessoal, sua alimentação, sua rotina, sua família e tudo mais? Como que você passa para os seus mentorados para que eles consigam equilibrar a vida pessoal, trabalho, crescimento espiritual, sem perder a performance? Existe esse equilíbrio? Eu vou quebrar de novo, não tem como ter equilíbrio nos dias atuais. Porque a gente está num mundo muvucado, né? Não é mais um mundo VUCA, é um mundo muvuca, né? E neste modelo, o que eu tenho mais aprendido é que eu preciso dar importância ao que é importante no momento que eu estou naquele lugar. Então, se eu estou aqui gravando podcast, aqui tem que ser o meu melhor tempo de podcast. Se eu vou ter meia hora com a minha esposa para jantar, vai ser a melhor meia hora. Mas a gente não tem como equilibrar, porque se fosse equilibrado, nós trabalharemos 8 horas, você trabalha muito mais que 8, eu também. Nós ficaremos 8 horas descansando, né? Já deu 16 horas. E as outras 8 horas? Né? Você poderia fazer qualquer outra coisa legal e tal, mas não dá. Eu levanto 6 horas, às vezes 5 e meia. Entra treino, entra leitura, entra treino. Aí vou para academia, aí marca a recuperação, aí tem reunião com o cliente. Às vezes eu saio do escritório, eu deixo roupa lá, vou para academia, tomo banho na academia e volto para o trabalho. Então assim, tá equilibrado? Não, está organizado. Eu defendo organizar e dar prioridade ao que é prioridade naquele momento. Porque a gente está pensando no trabalho quando estamos em casa. Estamos em casa pensando no trabalho. Tem alguma coisa errada. Então o que eu faço? Se eu saio com a minha esposa, eu falo assim, ó, a gente vai ter pouco tempo, mas vai ser o melhor tempo da nossa vida. Se eu estou falando com meu filho que está em São Paulo, eu paro a série que eu estou assistindo para falar com ele. E às vezes são 10, 15 minutos que a gente muda a trajetória de alguém porque você deu atenção naquele momento. Então equilibrar não dá, porque senão a gente teria 8 horas para ficar fazendo qualquer coisa, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar.
Mas se eu levanto às 6 e vou embora para casa às 8, já comeu um grande tempo aí. Se eu chego às 8 cansado, minha família... Então às vezes eu falo para minha esposa, não vamos nem em casa tomar banho, porque a gente vai querer deitar. Vamos sair comer e bater um papo, vamos fazer alguma coisa já, porque a hora que a gente chegar em casa vai ser o banho, se der tempo para namorar, namora, se não der, vai dormir. E aí você vai dando qualidade do tempo que tem, isso é organizar, porque equilibrar isso é muito difícil. Tem uma frase que eu gosto muito, cara, que a gente tem que ser muito bom de estabelecer acordos, né? Exato. Então tem que conversar, cara, você tem que vender o seu projeto para todo mundo. Então, esse trimestre vai ser mais pegado no escritório. Aí você conversa com a sua esposa, vai ser mais pegado, eu sou o provedor. Acabou o trimestre, cara, eu vou bater minha meta e aí a gente vai fazer uma viagem para a Europa. Sensacional. A gente vai para o restaurante, eu não vou olhar preço. Porque se quer viajar sem olhar o preço, tem que trabalhar sem olhar o relógio. Lógico. Então, é uma coisa que as pessoas são muito ruins em estabelecer acordos. Elas tentam, cara, equilibrar os 4 pratos e não vai cair. Eles têm que estar assim, cara, qual pratinho que eu vou deixar de girar? Viu como não dá para ter equilíbrio? Porque é equilibrista. Equilibrista é equilíbrio. Então se eu estou com 4 pratos rodando, uma hora vai cair um. Eu gostei demais do acordo, acho que isso faz sentido. A gente já marca a celebração depois dos 3 meses, porque nos 3 meses que tem, a vida vai estar uma bagunça. Vai treinar às vezes fora de horário, vai comer fora de horário, mas acabar esses 3 meses, você vai ter a melhor viagem na Europa, para a Europa. E aí vai compensar. Eu penso assim. Hoje eu vejo que as pessoas estão muito indisciplinadas. Como que você, cara, coloca a disciplina na vida de uma pessoa que, cara, tem dificuldade em ter isso no dia a dia? Primeiro eu tento desmistificar a ideia de prioridades. Tem prioridade. Qual é a prioridade do dia? Esse é o primeiro passo. E eu estabeleço assim, na prioridade do dia, a ideia sempre é por curva. A, B e C. O que é A? O que me dá resultado, reduz meu custo. Isso é prioridade. Curva B. Curva B é o que melhora significativamente meu processo para eu fazer o que eu nasci para fazer. E curva C, ponto de atenção. Então nessa hora, os meus mentis, os meus mentorandos, eu falo, vamos ver o que é curva A para essa sequência dos próximos 15 dias, que você precisa dar atenção para isso, porque senão vai cair teu lucro, vai baixar teu resultado, ou você vai entrar num problema de saúde. E às vezes não é dinheiro. Às vezes eu falo, tua prioridade vai ser voltar à relação com teu filho. Tua prioridade vai ser falar com a tua esposa. Então eu tento organizar por prioridade e por curva. Você sempre teve essa clareza na sua questão de marca pessoal? Assim, cara, nome Marçal e um dia vai virar um CNPJ. Não. Porque a mulher ela tem uma virada de chave aos 30 anos. Ela vira primeiro que a gente, na clareza de ideias, de pensamentos, né? Porque os hemisférios cerebrais feminino funciona diferente do masculino, né? A gente pensa assim, ganha dinheiro, de repente você ganhou, eu falo, e agora? Né? Cheguei no topo da montanha, o ar é rarefeito, o espaço é estreito, vou cair. A gente vira aos 40. Eu tive clareza mesmo de marca quando eu falei, cara, eu reuni experiência aqui, dei resultado aqui, dei aqui, errei aqui, posso consertar lá na frente e tal. Eu falei, eu quero ensinar as pessoas disso. Aí eu falei, bom, a partir de agora eu vou ter uma empresa. Aí criei a marca, Cápsula de Desenvolvimento, Cápsula Academy, na verdade, é a minha empresa. O que é uma cápsula? É uma coisa que você toma, vai abrir lá dentro do seu estômago e vai sair para as funções que ela precisa. Eu falei, cara, eu quero ser uma cápsula de treinamento. Eu quero que o que eu disser as pessoas vão consumir e aquilo vai, de alguma maneira, ajudá-las. Então, quando eu reuni a experiência e as dores de um processo de ser head de áreas de recursos humanos, de estratégia, eu falei, essa vai ser minha marca. Eu vou ser treinador de pessoas. Eu vou viver 24 horas por dia pensando nisso. Porque estou na igreja, eu falo assim, Marçal, dá para você ajudar na área de ensino? Dá, porque está no meu DNA. Prega tal dia? Sim, vou ensinar. Você faz um culto de batalha espiritual? Não. Por quê? Você não gosta? Não, porque é o meu chamado principal. Meu chamado é ensino. Não vai ser autêntico. Não, eu vou lutar muito para isso. Que aí eu pegar o gap e tentar fazer dele uma potência. Eu preciso pegar o potencial e transformar numa grande potência. O problema é pegar um gap e tentar transformar num potencial para virar potência. Demora mais. Eu acho que as pessoas, cara, elas são falta muita intencionalidade, né?
gente utiliza, por exemplo, o Instagram, isso, que é uma ferramenta de trabalho, né? Assim, cara, a galera ali com 18, 20 anos, elas demoram muito tempo para perceber que aquilo é o currículo dela hoje. A gente vai analisar o currículo, a primeira coisa que a gente tenta ver se é aberto o perfil é qual que é o lifestyle da pessoa, se condiz com o lifestyle que a gente quer colocar aqui dentro da nossa empresa. E elas demoram muito a perceber isso, cara, que a roupa que eu saio para ir no jantar importa, que as pessoas, repetição gera reputação. Então, tudo que eu repito muito, cara, as pessoas vão comprar isso ao longo do tempo, né? E eu acho que eu tiro o chapéu para alguns amigos meus que são estudantes de medicina, cara, e dentro da faculdade mesmo, eles já, assim, cara, começam a postar conteúdo da rotina. Então, essas pessoas que saem no mercado de trabalho, cara, elas vão sair muito mais, cara, né, à frente das pessoas que deixam para ver isso só depois que elas se formam. Né? Elas já começam a empreender antes mesmo de estar trabalhando. Então, eu demorei acho que depois dos meus 19 para 20 anos eu comecei a identificar isso, mas eu vejo que hoje garotas de 15, 16 anos, micro-influenciadoras ali já fazem muitas propagandas para marcas, né, hoje, e já são 100% intencionais em tudo que fazem. Cara, qual roupa que eu uso, os lugares que eu frequento, elas já começam a identificar que, cara, meu nome é minha marca pessoal, né, que meu nome é uma marca. É uma coisa assim que, para quem quer inicial, qual dica que você daria? Você foi muito feliz, né? Essa é uma dica super importante, né? A academia, quando a gente está na faculdade, eu já preciso identificar qual é o melhor professor e que tem conexão com o mercado, ser intencional com ele. Nas aulas dele eu fico até mais tarde, eu converso com ele, troco ideias. O meu professor de ética no jornalismo foi meu chefe na Globo. Porque eu ficava no final da aula dele, falando assim, cara, eu gosto muito disso, eu acho isso legal, tal. A primeira chance que ele teve de fazer um piloto, ele me chamou. Então a ideia é que dentro da faculdade você já aproveite o tempo para ser intencional com o que você falou. Eu acredito muito no que você disse, que o nosso principal currículo hoje é a nossa rede social. E lá, se você não for intencional, se você posta só bom dia e um cafezinho, ou então tá pago, né? Eu falo, por que tá pago? Você devia para academia? Você devia para você, cara, não tá pago para ninguém. É algo que você já está preocupado em fazer, então não é que tá pago. Então eu tento e explico isso para as pessoas. Se você quiser me vender um livro, né? A gente tem um livro ali, tem os meus aqui, e aí eu falo, pô, eu quero te vender um livro de resiliência. O primeiro lugar que você vai é ver no meu Instagram, ver o que eu falo de resiliência. Você vai no meu LinkedIn e ver o que eu posto sobre isso. Aí você vai lá, a pessoa tem posts de festas, não, isso aqui é uma fachada. Então, aproveite o tempo de faculdade para fazer contato, relacionamento com o professor, com outros empresários. MBAs são portas extraordinárias e que nem sempre o conteúdo que você recebe é tão bom quanto o relacionamento que você cria. Então, eu vou dizer e vou reforçar o que você disse. Conhecimento ninguém te tira. E relacionamentos criados abrem portas que você não tem chave. Não fez relacionamento na academia, não tem uma rede social que é intencional, você está atrás de muita gente que já fez. E aí, quem sai como retardatário vai ter que suar mais. Por isso, aproveite o tempo de faculdade para fazer conexões com professores, com o mercado, ser intencional na sua rede. E se for o caso, se ofereça para fazer alguma coisa para a pessoa até te testar nesse período. A gente fala assim, eu quero ganhar para eu fazer. Eu falo, não, você vai ser primeiro alguém que faz para depois você ter. É um tal de, não, se me pagar eu faço. Cara, tem gente que carregou ideologias e que não ganhavam por suas ideologias, mas carregavam. O problema é que as pessoas hoje querem dinheiro na frente para execução depois. Eu entendo que se você trabalha num lugar onde o dinheiro não está à frente e você acha que ganha pouco, o concorrente daquela empresa vai ver que você entrega mais e vai te chamar para lá. Com certeza. Mas nem sempre pensam assim. E você sempre foi intencional com o seu relacionamento? Sempre teve relacionamento bom? Cara, quando é que você começou a ver a importância do relacionamento na sua vida? Tinha muita vergonha, porque parecia que eu queria só as benesses da pessoa. Então, no BNI a gente aprende sobre Giver's Gain, né? Uhum. Então, na maioria das vezes eu tento oferecer alguma coisa que eu possa contribuir com a pessoa. Tipo, pô, já leu esse livro? Eu sei que a pessoa gosta de ler, né? Já estudei um pouco dela. Pô, um livro legal e tal. E antes que a pessoa compre, eu falo,
não compra, eu estou mandando na sua casa. Cara, contato feito, já era, essa pessoa nunca mais vai esquecer de você. Então eu hoje sou mais intencional, sou bem mais intencional, mas eu procuro não ser invasivo nas intencionalidades, para não parecer que eu estou só interessado no que a pessoa pode me oferecer, porque aí a pessoa nota, o inteligente nota isso. Agora, quando eu ofereço, quando eu me preocupo com a pessoa, às vezes a pessoa está procurando emprego desempregada. No momento de você procurar emprego, quando você está empregado, respeitando os horários que você tem que entregar onde você está. Mas é conectando, é um artigo que você coloca e manda para alguém que você tem intenção de que te perceba. Senão você vai ficar na vala comum esperando que o headhunter te chame. E aí não vai dar certo. Acho que é por isso que a importância de você se capacitar e você ganhar repertório, que é cada vez mais fácil você construir relacionamentos e se tornar útil para outras pessoas, né? Porque as pessoas só se interessam verdadeiramente por você a partir do momento que você é interessante e útil para elas. Então se você vai por exemplo, cara, no café da manhã lá no BNI, se você não tem assunto para conversar com os empresários, cara, é que você vai ali, vai apresentar qual que é a sua empresa, mas você não vai ter assunto para puxar com outra pessoa. A questão da religião de novo. A partir do momento que fui ganhando repertório em relação a isso, comecei a ser chamado assim, cara, você não quer ir no grupo de homens nosso? A gente tem um encontro, a pessoa vê que aquilo está fazendo parte da minha rotina, e aí a gente começa a melhorar nós mesmos, e a partir daquele momento a gente começa a se relacionar com outras pessoas melhores, e acaba afastando más companhias que às vezes a gente tem, né, na nossa vida, que só estão atrasando os nossos resultados. A pessoa fala assim, cara, eu só tenho amigos que me puxam para trás. Cara, começa por você, então sai dessa roda. Aí você melhora como pessoa e aos poucos você vai encontrando pessoas boas. E quando você for o mais inteligente da roda também, você precisa sair daquela roda para receber em outro lugar. Tem gente que está tão confortável na roda da inteligência porque ele é o mais inteligente. Quando você é o mais inteligente da roda, você precisa começar a procurar outras rodas onde você possa ser mais útil também, né? Eu tenho separado níveis de relacionamento. Para mim tem níveis que são sociais, são pessoas que, oi, beleza, tudo bem, tá, vamos tomar um café? Não vai sair esse café, porque é o nível social. Tem relacionamentos que são de mesa, são estratégicos, e que eu intencionalmente quero aquela pessoa sentada à mesa comigo. Ah, você quer dizer então que você não dá atenção para o social? Eu dou, só que é um menor tempo, porque não há intencionalidade dele comigo, nem minha com ele. Nós não temos sinergia. Tem relacionamentos do coração. São pessoas que eu sento, choro, elas me ouvem, eu também as ouço. E tem relacionamento espiritual, que é aquele cara que espiritualmente te dá uma palavra, que te dá uma direção, e acima de tudo, teu relacionamento com Deus. Então, você tem quase 5 níveis: social, mesa, coração, líderes espirituais e você com Deus. O problema é que a gente pega alguém que é do social e coloca na mesa, e tira alguém da mesa que deveria ficar. E pega alguém que é do coração e passa a tratá-lo só como negócio. E aí dificilmente você vai ter relacionamentos duradouros e estratégias para chegar onde você precisa de fato chegar. Você falou do BNI, vamos lá. Às vezes eu vou numa reunião maior do BNI, eu olho a lista. Eu vou dar atenção para algumas pessoas mais tempo, porque intencionalmente eu sei que aquela pessoa precisa de mim, eu preciso dela. Agora, você imagina uma reunião que tem 80 pessoas, às vezes, num grupo maior, não tem como. Eu olho a lista e falo, preciso falar com esse cara que ele contrata. Preciso falar com esse cara aqui, que é o cara que mais gerou resultados dentro do BNI, que é o cara que é o reconhecido, né? É um network notável. Cara, esse cara gerou resultado para alguém. Pô, por que esse cara indica e todo mundo fecha com as indicações dele? Eu quero falar com esse cara. Qual é o cara que ali, na roda que ele estava, tinha mais pessoas? Essas pessoas eu vou falar com mais tempo e vou marcar uma mão com elas. Acho que as pessoas erram muito nisso, né? Falta de intencionalidade. E nem que eu passo perguntas finais, você atende muitos líderes hoje? Maioria. Maioria? Atendo empresários que são líderes dos seus negócios, né? Apesar de ter sócio, mas ele é o líder. Atendo líderes que gerenciam equipes, né? Atendo donos de empresa. Eu tenho hoje 1, 2, 3 donos de empresa mesmo, que são os cabeças da empresa, eles não têm sociedade, eles mesmos que conduzem a empresa com suas equipes de gerentes embaixo. Atendo também diretores, né, de área financeira. Eu atendo hoje 3 diretores da área financeira, e esses são mais para equilíbrio de vida, e essa é uma questão que eu não abro mão. Ninguém vai dar resultado
uma bagunça às vezes de relacionamento, a gente tem que arrumar tudo. Eu não atendo ninguém que quer separar, eu atendo para tentar casar de novo. Não atendo, dificilmente eu atendo alguém que não professa uma fé que eu possa acreditar junto com ela. Se não bater isso é muito difícil, né? Porque às vezes no café a gente fala de fé. Então eu estou ali, vou atender, vou tomar um café, a gente fala das experiências com Deus da semana passada, dos cultos e do Legendários e tal, enfim. E aí acho que conecta bem mais. Então hoje eu tenho do dono da empresa ao diretor, ao gerente e tenho uma pessoa de coordenação. Geralmente é de coordenação para cima que eu acabo atendendo. Legal, perfeito. E quais características você acha que, cara, diferenciam um líder que consegue transmitir para a equipe dele, fazer com que eles tenham uma cultura muito forte, que a empresa cresça? Porque eu acho que mudou muito, né, a questão de aspecto de um líder para um chefe, né? Antigamente, cara, até meu pai fala assim, cara, meu chefe, ele ainda tem isso, pai gerente de uma empresa. E o que você acha que mudou e qual a característica de que faz um grande líder hoje dentro de uma companhia? Olha, eu considero assim, precisa ser um excelente comunicador, não falante à toa. Precisa ter visão de futuro, isso é muito claro para mim. Precisa ter propósito muito estabelecido de por que ele lidera. Precisa ser antifrágil e precisa ser campeão em resultados. Porque ninguém segue quem não dá resultado. Segue, mas abandona. Essas características, para mim, são fundamentais para quem quer liderar. Porque se eu tenho boa comunicação, eu dou visão para essa pessoa. Se eu dou visão, eu dou estratégia. Se eu dou estratégia, eu dou porque tem propósito. Se tem propósito e tem tudo isso que está para trás, eu possivelmente vou ter resultado. O problema maior é que, por não ter essa antifragilidade necessária, se eu me comunico mal, eu caio em descrédito comigo, aí não me reergo mais. Então, para mim, essas características, elas fazem da pessoa um líder de uma capacitação diferenciada. E líder que não investe tempo em pessoas nunca vai liderar. E vou dizer uma coisa que é absurda. Para quem quer liderar, reserve 70% do seu tempo para cuidar de gente. E aí você tem que ter repertório. Você pode ser coercitivo em algum tempo, você pode ser afetivo em outro, você pode ser treinador, dirigente, democrático, modelador. São 6 estilos. O detalhe é, quando eu conheço o nível de maturidade da minha equipe, porque eu converso com eles, eu sei que estilo eu uso. Eu não sou líder de um repertório só o do grito, só coercitivo, ou amiguinho, só afetivo. Eu sou líder quando tem que treinar, eu treino. Quando tem que modelar, eu modelo. Por isso que muitos líderes hoje amam a posição porque tem uma mesa, estou falando não só da mesa física, mas está numa posição bonita, né? A mesa, o carro, o celular, e aí ele fica ali aprovando compra, fazendo reuniões, mas ele não levanta o bumbum da cadeira para ir na estação de trabalho de alguém que dá resultado para ele. Uma das companhias que eu trabalhei, eu consegui implantar plano de saúde na companhia, porque nós fizemos um levantamento dos nossos principais heads e o cara que respondia por 38% do faturamento estava com um problema sério de coração. Eu falei, se perder esse cara, a gente não tem substituto. Ou a gente tem um plano de saúde que seja top para esses caras fazerem Einstein a cada 2 anos, ou a gente vai perder faturamento. Então nessa hora é a visão de futuro, é o relacionamento com o diretor da empresa para mostrar o problema. E acima de tudo, sentei com esse cara e falei, cara, estou notando que você tem ido bastante ao médico. O que está acontecendo? Tal? Então, cara, detectei um problema. Tal. Pô, me fala mais disso, deixa eu entender para te ajudar e tal. Eu não só ajudei ele, mas a gente implantou o plano de saúde na empresa. E para os executivos que davam resultado, ou que estavam no staff da empresa, que era na época, acho que eram 26, a gente diferenciou para eles fazerem check-up em um dia fora de Maringá. E a gente tinha um cara que levava para o aeroporto, que botava no avião, que recebia do outro lado. Era um dia que não era um check-up qualquer. Esse cara se sentia valorizado, mas eu tive que ouvir essa necessidade. E líder que não investe 70% do tempo dele em pessoas, vai ter dificuldade de dar resultado. Top. Eu acho que agora tem dificuldade em delegar, né? Em capacitar e delegar. Porque tem que fazer isso, cara, transcrever ali em outras lideranças.
É difícil você conversar com 30, 40 colaboradores a partir do momento que a companhia está crescendo. Aí você precisa ter outros líderes abaixo de você para você ter uma comunicação, cara, diária ou semanal com eles, né? Dividir isso em tópicos, em processos, para que essa mensagem consiga chegar para as outras pessoas, para que não fique um telefone sem fio, porque no final do dia, às vezes a secretária não sabe qual é a visão do que você tem no negócio. E aí a companhia não tem aquela cultura forte. E aí você não conversa com o cliente, aí não sabe a dor que o cliente tem, entendeu? Então, tipo, a conta não fecha. Lembra que 70% de pessoas envolve cliente também, né? Porque você tem que pensar no stakeholder como um todo. Mas vamos pensar assim, vamos pensar numa excursão. Quem está na frente do ônibus, na maioria das vezes quer dormir um pouquinho. Quem está no meio, quer participar da festa daqui, mas na hora que cansar quer dormir. Como é que eu falo com quem está no fundo do ônibus, com quem está no meio? Porque se eu gritar dali, o cara falando assim, vai encher o saco de outro, a gente está na festa e tal. Se eu falar com o cara do meio, já está conectado com isso daqui. Aí eu falo, fala para ele que a gente vai dar uma descansada, que a gente vai aproveitar e tal. Você está mais perto dele aí e tal, que é o tal de delegar. Então, se você tem líderes informais, ou tem líderes de informação, ou multiplicadores de conhecimento, não é que você vai falar com os 40, você vai falar com 10%, que são os 4, que vão falar com os 40. São células de trabalho. Às vezes eu falo assim, quantas pessoas tem abaixo de você? Eu falo, tem 80. Abaixo de você, 80. Você atende 80 pessoas? Aí o cara fala assim, eles estão comigo. Eu falei, pois é, eles estão, você acha. Você teria que fazer, gente, vamos lá, para a Bíblia de novo, Moisés e Jetro. Vamos julgar o povo? Vamos. Moisés julgava todo mundo. O sogro dele chega e fala assim, problema. Você vai perder minha filha, vai perder seus filhos. Julgue causas que são mais nevrálgicas e quebre causas para esses outros líderes aqui. Nem mesmo quando vai reconstruir os muros de Jerusalém, ele se junta com pessoas e no meio do processo alguém fala assim, os caras estão me chamando lá, quem é? Sambalat Tobias. Fala que eu não posso descer fazendo uma grande obra. Ele estava capacitando os líderes que iam reconstruir o muro. Moisés estava recebendo instruções do sogro para ser um líder melhor. O problema é que a gente também tem medo das pessoas serem melhores do que a gente, sabia? Líder precisa começar a pensar que ele pode ser inútil em algum momento e assumir uma outra coisa. Quando você for o melhor aqui, você vai ser sócio de um escritório maior. E quando você for daquele escritório maior, você vai ter participação nesse e no outro. E daqui a pouco você forma outro cara, daqui a pouco você tem 5 escritórios. E aí? Mas eu estou com medo de delegar, porque, cara, quando você ficar aqui desnecessário, é porque você já está pronto para outro modelo, para outro crescimento, que é a maturidade 4, que é quando eu não preciso mais falar o que você tem que fazer. Você já faz comigo. Aí eu acho que a questão do resultado, né, que você falou aqui, cara, que daí a pessoa às vezes ela deixa de gerar resultado, aí ela se acomoda, aí a pessoa que está com mais tesão para ela, o negócio começa a ver que está entregando mais do que ela, o cara ou vai virar um concorrente, ou vai trabalhar no concorrente. Então, tipo, eu acho que o cara, primeiro, não pode se acomodar. E eu gosto muito de fazer a comparação do Flávio Augusto, cara, que é um extraordinário. Que, cara, ele não sabia falar inglês, mas olha o que ele conseguiu, porque ele soube contratar pessoas muito melhores do que ele, né, em outras áreas no qual ele não era bom. Então você precisa de habilidades diferentes e complementares no seu negócio que te tragam visão e não pode deixar de se acomodar, não pode deixar de ter resultados, senão as pessoas vão sentir que, cara, elas não podem mais crescer com você. E quando elas veem que elas não podem crescer com você, elas vão trabalhar com outras pessoas. Assim, eu vou capacitar a pessoa para ir trabalhar em outro lugar. Cara, ela só vai trabalhar em outro lugar a partir do momento que o propósito dela não estiver alinhado com os objetivos da empresa, quando ela vê que ela não consegue mais crescer ali dentro. Tem uma série que eu gosto muito, a série de performance, chamada Playbook. Playbook fala que pressão é um privilégio. Quem sabe trabalhar sob pressão cresce bem mais do que quem trabalha na zona de conforto. E esse mesmo Playbook fala que topos de montanha, eu falei isso aqui, o ar é rarefeito e o espaço é pequeno. Então quando você chega no topo, você precisa aprender que em algum momento aquele teu negócio vai ser alcançado por alguém. Antes que ele te alcance, você tem que saltar para outra montanha e desenvolver um outro negócio para não depender só daquele tipo de negócio. Eu falo isso muito sobre cachorro-quente, né? Maringá, por uma época, vai ser a capital do cachorro-quente. Por quê? Porque tem um em cada esquina. Mas quando abriu, vamos lá, talvez não seja o seu tempo, Guilherme, mas tinha um cachorro-quente em frente a Americanas. Era o mais famoso da cidade. Alguém descobriu a receita do cara.
Qual era a receita? Ele colocava uma carne moída, alguém vai colocar carne moída. Aí o cara falava, vou colocar purê. Aí coloca purê. Daqui a pouco estão todos iguais. Quem se profissionalizou? Aquele que não faz só o cachorro-quente, que faz o lanche, que faz a refeição, que vira, às vezes, à noite, e diversificou dentro da própria área de alimentação. E os carrinhos menores? Eles continuam ganhando a mesma coisa, sofrendo para fechar o mês. E outros já estão abrindo franquias dessa área. O detalhe é que alguns diversificaram usando a própria técnica que já tinham na alimentação, outros falaram, não, vou vender o carrinho porque está todo mundo igual e tal. Sem relacionamento, sem diversificação, vai sucumbir. Criaram modelos de negócio que são escaláveis. Né? Escaláveis, exatamente. Top. E para finalizar, se tivesse uma frase, e essa frase ela pudesse chegar a todas as pessoas, cara, na internet, dentro do teu livro, uma frase que talvez eu tenha como mantra, qual frase seria essa? Cara, são tantas assim, sabe? Mas eu vou tentar pensar em... Você pediu uma, né? Mas eu vou começar com essa. O passado só te configurou, mas ele não determina seu futuro. Ele configurou, mas não determina o seu futuro. Essa é a frase que eu carrego para minha vida. E a outra que eu gosto muito, e eu falo bastante para as pessoas, é que nenhuma tempestade é eterna. Ela vai passar. Só não pule do barco para morrer afogado no meio da tempestade. Uma outra que eu gosto, essa não é minha, é de um escritor chamado Andy Stanley. Ele diz que uma visão põe fim ao caos. Quando se tem uma visão, o caos começa a ser dissipado. Eu acho que essas são as que eu mais gosto, mais tenho prazer de falar, e encerro com o não sei interrompe a ignorância. Não sei abre portas para aprender. Sei tudo, soberba. Eu falo às pessoas, se você sabe tudo, se você é tão bom, se é tão extraordinário, cara, dá uma olhada se do seu lado não tem Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, você é tão sensacional que você está no céu já. Você não deveria estar aqui. Todo dia é um dia para aprender. Tanta coisa, né? E sai de casa todos os dias para fazer amigos. Não dinamite pontes, faça amigos. Porque se dinamitar pontes, uma hora você vai ter que voltar e não vai dar para reconstruir. Dá para aprender com todo mundo, né, cara? Quando a gente aprende isso, principalmente quando a gente começa a viajar para outros países, a gente fica como que é importante se absorver novas culturas, ter uma nova visão de como que a vida realmente funciona, porque você às vezes fica tão enjaulado no teu mundinho ali, que você acha que tudo funciona daquele jeito, novas religiões, algo do tipo, cara, como que é maravilhoso conseguir ter essa visão, essa aceitação de cara, de pelo menos entender o ponto de vista do outro. Se vai ser útil para você, se não vai, ok. Eu gosto muito de comparar assim, cara, existem vários coaches, né? E alguns falam coisas com as eu concordo, outros não falam, mas é como você ir na feira, cara, pega o que é bom para você, implementa para sua vida e segue. O que não for, não precisa pegar, você coloca no seu carrinho que você consegue implementar para sua vida. Então, tipo, é uma coisa bem bacana. Que eu sou apaixonado pela Bíblia, né? Que a Bíblia fala que examinar em tudo e reter o que é bom. Exato. Top. Como o pessoal te encontra hoje? Suas redes sociais, meu Instagram, seus livros? Bastante ativo meu Instagram, eu tenho muito cuidado com ele, de ter sempre conteúdo lá, né? Stories eu faço algumas coisas, mas eu não sou lifestyle o tempo todo, às vezes mostro um pouco de lifestyle, as pessoas gostam, né? Eu sou um cara mais fechado, às vezes minha esposa postou um story de eu terminando de comer, de tomar um sorvete numa... Sabe quando você pega o potinho de sorvete lá no final, né? E todo mundo achou que tinha tomado um pote de sorvete sozinho. Não, isso aqui era o final, né? E ela postou, pensa numa subida que deu de gente comentando e tal, porque eu não apareço assim, preciso me desafiar mais. Mas Instagram, tem muita coisa lá, LinkedIn também eu posto bastante, meus livros eles estão na Amazon. Como está seu Instagram? Marçal Siqueira, Marcal Siqueira. Vai achar um outro lá que é Marcal SJ, pode entrar também, que é meu filho, que é da área da dança, o cara é extraordinário, tá em musicais em São Paulo, é coreógrafo, é diretor, se achar o dele pode seguir também, que é bom, porque eu aprendi muita coisa com ele da dança, da métrica da dança, da estratégia específica para um musical bater e tal, mas o meu é Marcal Siqueira, e LinkedIn também estou lá, tem o meu canal no YouTube com inúmeros vídeos e inúmeras estratégias lá que eu já gravei,
e que até hoje ajuda as pessoas. Os livros podem acessar pela Amazon. Esse livro aí, ele fala, vai ajudar a gente a não cair em golpes, também entender como foi sua resiliência. Só que os outros vão ajudar a gente em quais áreas? O primeiro deles é o Gestão de Empresas. É uma série de entrevistas que eu fiz ainda quando jornalista com dicas de consultores e empresários. É um ping-pong. Isso eu descontinuei porque atualiza, né? Então aquela dica que ele me deu há 20 anos atrás não vale para hoje, 100%. O segundo não, o segundo é o Salve Sua Vida, o que é por trás do talento e comportamento humano. Eu vou tratar de comportamentos e os seus impactos positivos e negativos para a vida e para a carreira. O terceiro é o Destrave, princípios, valores e objetivos para a construção de uma vida merecida. Aí eu vou falar de inteligência emocional aplicada, de decepção, acostume-se que as pessoas vão te decepcionar. Vou falar de procrastinação, ser sal, por onde você passar, e luz. O Destrave tem essa pegada. E o marcado é do caos à redenção. E o que você está escrevendo agora? Agora é o E Ele Disse. Cara, esse... Eu estou trabalhando todas as palavras que mais me saltam aos olhos ditas por Jesus. Ele diz assim, levanta e anda. O que quer dizer a palavra levanta? No grego. O que quer dizer a palavra levanta no hebraico? Aí eu estou trazendo em devocionais que eu escrevo, gravo o vídeo e subo nas minhas redes. Mas eu já estou com 72 devocionais. Só palavras ditas por Jesus aos seus discípulos ou à multidão e que eu capto a palavra que eu entendo que é a principal para explicar o porquê daquilo. Então é um devocional aí de gravado, ele está dando 1 minuto 40, 1 minuto 50, mas vai dar uma página de um livro para ser um devocional que a pessoa tem o devocional, e embaixo a reflexão sobre o tema e a oração guiada já, para a pessoa saber por que ela vai orar aquilo. Então geralmente é uma frasezinha em cima, e ele disse, ou está consumado, e aí eu explico aquele contexto e aplico para a vida. Muito bom. Bom, queria agradecer novamente a presença do Marçal, cara. Tempo é a coisa mais escassa que a gente tem, disponibilizou 1 hora, até um pouco mais aí de podcast. E, cara, ele tem um repertório muito grande. Se a gente fosse aprofundar em cada tema que a gente comentou aqui, a gente daria um podcast. Então, tentei fazer com um brainstorming aqui e jogar várias ideias na cabeça de vocês para que vocês consigam melhorar num contexto geral. Se você pegou um insight que já valeu o intuito do podcast, siga ele na rede social, porque ele entrega muito conteúdo. Gosto muito do YouTube porque é a prova da linha do tempo, né? Então, cara, eu consigo hoje mesmo pesquisando sobre você, querer me aprofundar um pouco mais. Cara, podcast, conteúdo seu tá lá de muito tempo atrás, eu acho muito bacana isso daí. Compartilha com seu amigo que você sabe que esse vídeo, esse vídeo vai fazer sentido para ele, vai estar agregando na vida dele. E curta, que é muito importante para o nosso canal. A gente está numa fase nova de ascensão, de crescimento. E até o próximo SoloCast. Fechou?